Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. O meu nome é Eduardo, sou o CEO da Tramontana Consórcios. Aqui está o meu Instagram, já te faço o convite, me segue por lá. Tem bastante conteúdo, bastidores, dia a dia, vendas, gestão. Acho que você vai gostar. Mas claro, o convite principal fica aqui, para você se inscrever neste canal. Esse canal que vem crescendo bastante, já somos mais de 120 mil inscritos. Muito obrigado para vocês todos. E o quadro de hoje geralmente é o quadro mais esperado por vocês. Nós trazemos alguns cenários de clientes contemplados, retorno que tiveram, o que quiseram fazer. Então são cases reais na prática de como funcionou. Não trazemos todos, não dá tempo, mas trouxemos hoje 5 cenários de clientes contemplados na Assembleia de Março. Fica aí para você ver o que aconteceu. Galera, talvez você esteja se perguntando se são contemplados de março, por que está sendo divulgado em abril? A Assembleia, que é aquele momento onde as pessoas são contempladas, elas geralmente acontecem no meio do mês. Por exemplo, em março foi dia 16 de março. Só que as contemplações elas podem ocorrer de uma Assembleia até a outra Assembleia. Então elas podem ocorrer do dia 16 de março até ali dia 8, 10 de abril. A gente espera este tempo inteiro para ter uma apuração geral para ver todos que foram contemplados. E à medida que essas pessoas são contempladas, elas não precisam, no exato momento que são contempladas, dizerem o que vão fazer com o crédito. Então elas podem optar por vender, elas podem optar por compor patrimônio, ou seja, adquirir um imóvel, e essa solução, essa resposta vem dias após, às vezes semanas. Alguns a gente nem consegue trazer porque ainda estão analisando. Então é por isso que nós temos esse delay, de certa forma. Mas é importante que você entenda então por que disso. Eu geralmente trago os extratos em folha. Eu gosto de folha, acho que sou uma geração um pouco mais antiga, mas nós tivemos um pequenininho problema técnico aqui e eu precisei trazer no nosso computador. Eu vou abrir aqui a tela, você já sabe, eu mostro o dia que foi contemplado, eu mostro o dia que fez, quanto investiu, por quanto poderia vender, caso optasse por vender. Esse mês de março, inclusive, teve uma particularidade. Vocês acreditam que apenas um cliente que fez consórcio conosco resolveu vender? O resto, todas as outras pessoas resolveram ou comprar imóvel, e eu acho que eu fico muito feliz por isso, porque eu defendo muito a história da composição de patrimônio, para que a gente possa pensar lá na frente. Claro que vender a carta é muito legal, porque a gente coloca um dinheiro muito grande no bolso. E eu vou mostrar para vocês aqui quanto que seria caso essas pessoas tivessem optado por vender. Mas quando a gente pensa a médio e longo prazo, comprar um imóvel e deixar esse imóvel gerando um aluguel, eu particularmente acho muito mais interessante. Mas respeito a opinião de todos, porque isso também depende muito do momento de vida de cada um. Até alguns anos atrás, eu contemplava a minha cota e não pensava duas vezes, era venda, na lata, no dia, na hora. Eu precisava daquele valor para reinvestir na empresa, eu precisava daquele valor para investir no meu próprio imóvel, então não tinha galho nenhum, eu vendia na hora. Nesse momento eu prefiro me alavancar em relação ao meu patrimônio. Então é o cenário que cada um tem para o seu momento. Especificamente esse mês apenas uma pessoa vendeu. E sabe quem é que vendeu? Olha aqui eu me estendendo demais, eu vou me estendendo, eu vou vendo a cara do marketing aqui, que é o Elvio, você já conhece. Ele vai fazendo uma cara, vendo que esse vídeo vai demorar mais tempo do que deveria, e é engraçado. Mas eu preciso dizer, Ana Carolina. Ana Carolina, eu digo esse nome para vocês, pode não dizer nada, mas talvez para alguns que já tenham sido atendidos por ela, sim, porque sim, ela é uma analista, uma consultora, uma vendedora da Tramontana Consórcios. Ela fez o seu consórcio, ela até inclusive tem outros, esse ela contemplou no 8º mês. Vou trazer aqui para vocês. Então você sabe, uma vendedora da Tramontana Consórcios contemplou. Se você está sendo atendido pela Ana Carolina, você já tem um checkzinho de maneira positiva, porque se ela faz a estratégia que funciona para ela, tenho certeza que a estratégia dela funcionará para você também. Mas seguindo o baile aqui, pessoal, deixa eu puxar o meu computador para cá, seguir esse baile e parar de me enrolar. Então aqui, pessoal, eu mantenho o nome em sigilo. Muitos têm
depoimentos nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram e até mesmo aqui no YouTube. Mas aí eu vou deixar que vocês conciliem as informações, eu não posso dizer o nome dessas pessoas por respeito à privacidade delas. Mas esta pessoa aqui, pessoal, ele fez uma contratação de um crédito de R$586 mil. Ele contratou, tá aqui a data da venda, 19/9/2025. Contemplou agora em março, tá aqui ó, a data da contemplação, 16/3/2025. E ele contemplou pelo lance embutido. E eu já vou fazer um parênteses aqui. O nosso próximo vídeo vai ser sobre lance embutido, porque eu trago muitas contemplações para vocês aqui, 90% delas apenas com lance embutido, e eu quero mostrar para você como funciona na prática. Então, nosso próximo vídeo, anota aí, é sobre lance embutido. Essa pessoa aqui, que contemplou em março, pagou uma parcela, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas. Investimento total de 9.312. Como ele contemplou pelo lance embutido, ele não tem mais os 586 mil para utilizar, ele tem um pouco menos. 586 mil menos 30%, que é o lance embutido aqui deste grupo. Ele tem um crédito de R$410 mil. Nós fizemos uma oferta para este cliente para comprar a carta dele por R$98 mil. E ele não aceitou, ele de fato quer compor o patrimônio e fazer a alavancagem patrimonial, renda passiva, aquela história toda que nós já falamos aqui inúmeras vezes. Mas veja bem, ele tinha investido 9 mil, poderia vender por 98. O que você aí desse lado, no caso deste cliente, faria? Venderia ou ia compor patrimônio? Não sei, qualquer um que vocês escolhessem, vocês estariam muito bem e muito felizes. Então, seguindo aqui para o outro cliente, pessoal, e eu gosto muito de trazer esses clientes para que a gente perca um pouco a necessidade de sempre entender que só contemplação rápida é boa para o consórcio. Ali eu trouxe em 8 meses, essa aqui eu vou trazer uma contemplação que levou quase 50 meses. E vocês vão conseguir entender o quão interessante foi para este cliente. Independente do momento que eu for contemplado, eu tenho uma alternativa lucrativa no meu radar. Basta que eu esteja bem orientado, basta que eu esteja numa empresa consolidada, basta que eu esteja numa empresa que vai estar comigo nesta jornada. Então esse nosso cliente aqui, pessoal, contratou, veja bem, 31 de janeiro de 2023. E ele contemplou agora, 16 de março de 2026. E olha aqui que legal, esse cara foi sorteado, foi na cabeça. Ele tem agora um crédito de R$318 mil. E aqui, pagou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um monte de parcela. Foram mais de 45 parcelas, tranquilamente, num total investido de R$38 mil. Nós ofertamos para este cliente 78. Ele não quis vender. Mas você vê que se ele tivesse vendido, mesmo que quase 50 meses depois, ele teria tido um retorno de mais de 100% de investido. Se a gente dividir aqui 100% por 4 anos, daria 25% de rentabilidade ao ano. Se a gente dividir por mês, daria mais de 2% de rentabilidade ao ano. Muito mais do que uma renda fixa, muito mais do que um fundo imobiliário, mesmo sendo contemplado em quase 50 meses. E ele não quis vender, porque ele teve a seguinte visão: eu investi 38 e agora eu tenho 318 mil para utilizar. Sabe o que ele nos disse, e disse mesmo? Eu comprei um imóvel há 10 anos que valia 90 mil reais. Ele está valendo próximo a R$500 mil. Então eu vou fazer a mesma coisa. Esse outro imóvel que ele comprou há 10 anos nada tem a ver com a Tramontana. Eu não sei nem como ele adquiriu, se foi à vista, se foi consórcio, se foi financiamento, não sei. Mas o dado que ele trouxe é importante. Ele teve essa visão para este consórcio que ele fez. Não vendeu. Neste cenário, 78 mil não faria uma grande diferença na realidade atual dele. Então ele pensou a longo prazo. Para mim, um golaço de placa, uma baita de uma escolha assertiva, de muita qualidade. Baita é uma expressão muito gaudéria, muito gaúcha, que quer dizer que foi uma excelente escolha.
só para traduzir aqui um pouco das nossas gírias locais. Mas seguindo aqui de enrolação, falei pro Elfo que ia ser objetivo, eu já não vou mais dizer que vou ser objetivo, porque eu acho que eu não consigo mesmo. Vou trazer nome e sobrenome: Ana Carolina Teixeira, nossa consultora aqui na Tramontana Consórcios. Vocês vão encontrar ela lá nas nossas redes sociais, ela frequentemente frequenta o top 3, está no nosso ranking, o nosso ranking é sempre divulgado. Você está sendo atendida por ela, saiba que está em grandes mãos, e se quiser ser atendida pela Ana para fazer o seu consórcio, é só nos dizer no WhatsApp: quero ser atendida por aquela menina que contemplou o seu consórcio e colocou uma grana boa no bolso. Essa venda aqui eu tenho certeza, quase certeza, que ela fez o consórcio dela porque ela já tinha outros, talvez para bater uma campanha. Eu estou suspeitando aqui, pode ter sido, e olha que sorte, bateu a campanha lá em julho, 25 de julho de 2025, contemplou em março, você já sabe, 17 de março. Por que não foi 16 como nas outras? As outras eram de imóvel, essa aqui foi de automóvel, a assembleia foi um diazinho depois. Ela contratou 140 mil, também foi contemplada pelo lance embutido, vai sobrar para ela 99 mil reais. Ela conseguiu vender esta carta que ela investiu 5.414 por 30 mil reais. Um pouquinho mais, mas 30 mil reais aqui, a gente deixa esse número arredondado, foi o valor que ela vendeu esta carta, colocou toda essa grana no bolso, contemplou pelo lance fidelidade, que é aquele lance que apenas as pessoas que têm 6 pagamentos consecutivos em dia concorrem. Aí tem o Fidelidade 12, o Fidelidade 18 também, que aí é uma maravilha, contempla a gente pra caramba e privilegia aqueles que pagam o seu consórcio rigorosamente em dia. Nada mais certo do que prestigiar essas pessoas. Então colocou essa grana preta no bolso, Ana Carolina, nossa consultora aqui na Tramontana. Busca lá no nosso Instagram, você vai ver bastante coisa dela. Seguindo para a quarta e penúltima, temos aqui, eu vou abrindo e vou relembrando junto com vocês. Este aqui de automóvel também. Contratou no dia 23/7 de 2024, pelo menos 1 ano e meio de parcelas pagas, um montante de 17.949. Ele tem um crédito contratado de 195 mil. Como você já sabe, ele foi contemplado através do lance embutido, que vai tirar 30% do crédito dele e vai sobrar um crédito, então, estou calculando aqui junto com vocês, de 136 mil reais. Ele, se optasse por vender a carta, poderia ter vendido por 35 mil reais. Estaria dobrando o capital investido. Não quis comprar um carro novo, ele já tem um carro quitado, vai juntar com esse 138, vai comprar uma máquina que vai exceder o valor de 200 mil reais. E olha que legal! Ele tem 136 mil para utilizar, mas ele investiu 17 mil, investiu um pouquinho mais de 10% do crédito que agora ele tem direito e vai pagar uma parcela muito mais confortável se ele precisasse financiar. E agora vamos para a nossa última contemplação para fechar as 5 contemplações que eu ia trazer para vocês, que é esse nosso cliente aqui de automóvel também, um crédito menor, 65 mil reais aqui o crédito. Essas contemplações aqui não sou eu que escolho, eu venho aqui desfrutando delas junto com vocês. Esse crédito, cliente contratado, seu consórcio no dia 31 de agosto de 2022. Outro cliente que contemplou não nos primeiros meses e ficou felizíssimo por conta disso, porque ele investiu um total de 16 mil reais e agora ele vai poder comprar um carro de um valor superior a 50 mil. Ele vai comprar o carro, não quis vender. Se quisesse vender, nós conseguiríamos pagar aí cerca de 25 mil reais, não dobraria o crédito, ainda assim teria um lucro bastante expressivo, mais de 50% de retorno, mas ele resolveu comprar um automóvel. E eu quero trazer essa reflexão para todas as contemplações que eu trouxe. Independente do momento que foi contemplado, se foi no primeiro ano ou se foi quase lá no quinto, todos eles investiram menos de 20% do crédito que agora tem disponível e vão poder fazer uma aquisição
de maneira muito mais antecipada, porque se eles fossem economizando esse dinheiro durante o período para acumular o mesmo capital, eles levariam muito mais tempo. E essa é uma vertente que eu preciso trazer e você precisa entender. Pô, eu não contemplei em 1 ano, eu não contemplei em 2, não contemplei em 3, contemplei em 4 anos, investi, tá aqui, 16 mil reais, mas agora tenho 50 mil para utilizar e eu não teria 50 mil em 4 anos se eu estivesse fazendo por conta própria. Então o consórcio antecipa um dinheiro futuro seu para agora e faz com que você tenha uma compra muito antes do que poderia se fizesse sozinho, sem uma ferramenta de auxílio. Espero que essas contemplações tenham ajudado vocês a entender um pouco mais. Tem depoimento no nosso Instagram, tem os extratos desses clientes também no nosso Instagram, o nosso time também encaminha para você. Se você quiser entender um pouco mais como é que funciona, tá convidado, pode deixar aqui o seu comentário. A gente vai ter o prazer de atender e espero que você esteja aqui junto comigo no próximo vídeo. Então, portanto, até lá!